crianças, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós estamos dando início ao nosso livro, volume 3, na parte de língua portuguesa. Então, separe o seu livro, que eu acredito que você já fez isso. É o livro 3. Esse bichinho azul bonitinho que está aqui, o nome dele é Amorico. Você pode virar o seu livro na parte de trás e você vai acompanhar aqui o que o Amorico quer fazer com a gente. O Amorico, ele acompanha as crianças nas descobertas do mundo, da arte e da comunicação. Então, o Amorico, ele vai trabalhar com a gente nas descobertas destes mundos, que são mundos muito legais, universos, histórias, informações e coisas novas que nós vamos aprender. Então, separa seu lápis, sua borracha, o seu livro volume 3, o seu Amorico e vem para a aula de língua portuguesa. Chegou aqui comigo? Então vamos lá. Língua portuguesa, nosso livro, página 2. Passo a passo, troca de ideias. Lembrando que o livro continua com a mesma dinâmica. Quando falarmos troca de ideias, você não precisa registrar a sua resposta aqui embaixo. É uma conversa, é uma troca de ideias que o tio Vini e a tia Jennifer nós vamos fazer com vocês. E que vocês também podem trocar ideias com um adulto que está auxiliando você neste momento. É uma conversa sobre as atividades propostas, certo? Então, troca de ideias. Número 1. O que você está vendo nesta imagem? Observe o seu livro. Eu acredito que você está vendo, assim como o tio Vini também está vendo, uma fazenda, um sítio. É um local onde tem animaizinhos. Então pode ser uma fazenda, um sítio. A resposta do que você estiver vendo depende do que você já viveu, do que você conhece, se você já foi até um sítio. Porém, a gente fala que é uma fazenda ou um sítio, porque a gente observa que tem aqui, olha, galinha, galinheiro, tem um lago de patinhos, tem aqui um local onde tem o cavalinho. Então, assim, tem galo, tem pintinho, então é um local muito legal. Mas tem uma coisa muito interessante nessa imagem. Observe. Ela é feita de que essa fazenda? Sim, ela é feita de massinha de modelar. A pessoa que fez essa arte, ela fez uma fazenda, um sítio, um local da natureza, usando massa de modelar. Então, o número 1 fala, o que você está vendo nessa imagem? Nós já conversamos sobre, que é uma fazenda, um local de natureza, ou um sítio, onde tem até roupinhas penduradas, tem uma casinha, lá atrás tem outra vaquinha, tem árvores, tem nuvem, é muito bonitinho esse desenho mesmo. Número 2. Você já brincou com massinha? Sim ou não? Nossa! Eu sei que você já brincou. Então, se você já brincou de massinha, o que mais gosta de moldar? O que você mais gosta de modelar quando você está lá com a massinha? Brincando, apertando a massinha, rodando a massinha. O que você mais gosta de modelar? Porque esses desenhos, eles foram modelados, foram feitos, desenhados, modeladinhos, tracinho por tracinho, cortadinho, pontinho, feito bolinha do olho e colocou aqui no olhinho da galinha. Fez a bolinha do olho, botou no patinho. E assim fez o porquinho todo modelado por um artista. Aqui tem o nome dela, Sônia Orne. Ela fez isso em 2018. Então, ela modelou. A tia Sônia fez isso aqui, ó. Tão bonitinho. Você vai pensar assim, tio, e aqui do lado tá falando para fazer uma receita. Não está falando para fazer uma receita. Está falando para acompanhar a leitura que o professor fará deste texto. Então, vamos ter o foco na leitura da receita. Ainda estamos conversando sobre o livro. Observe as imagens do texto a seguir
e vamos entender de que assunto você acha que ele vai se tratar. O tio já deu uma dica aqui para você acompanhar a leitura, que fala sobre massinha de modelar caseira, passo a passo. Repara que ela está numa página de internet. Olha aqui o sinal de Wi-Fi. Então ela está na internet, essa massinha. Certo? Então aqui, olha, massinha de modelar. Tem aqui o pote para fazer a massinha. Copos de farinha de trigo. São 4 copos de farinha de trigo. Um copo de sal. Tem aqui o copo que vai ser usado para medir a água, colher, outra medida também para óleo, medida para corante. Tem toda uma receita para você fazer uma massinha caseira. Virando a página, tem o passo a passo dessa receita, que está na página da internet, num site, que aqui embaixo tem o endereço do site. Se você quiser entrar depois com a sua família, você pode entrar, só copiar daqui. Então tem aqui o passo 1, o passo 2, 3, 4, o 5, o 6, o 7, até onde a massinha está toda pronta. E nós já lemos a receita e vamos agora interpretar o que o texto quis nos propor, porque essa aqui é mais uma forma de texto apresentada no livro, uma forma de receita. Na página 5, número 2, sobre o que se trata esse texto. Sua hipótese estava correta? Você pensou comigo lá no início, quando eu falei que se tratava de uma receita. Você imaginou que era uma receita ou você imaginou que era outra coisa? Ainda conversando sobre isso, você vai me dizer se a hipótese que você pensou sobre seu pensamento inicial e o meu pensamento também, que se tratava de uma massinha de modelar e que era uma massinha de modelar caseira, era isso que nós estávamos pensando desde o início. Então, sobre o que se trata esse texto? Sua hipótese, seu pensamento inicial estava correto? 3. Esse texto, primeira opção, conta a história da massa de modelar. Ou a outra opção, ensina a fazer massa de modelar. Marque a opção correta, a primeira ou a segunda. Copie a sua resposta. Aqui embaixo temos 2 linhas. Você vai copiar com letra cursiva a resposta correta, que é ensina a fazer massa de modelar. Ensina a fazer massa de modelar. Tio, eu ainda não estou dominando a letra cursiva. Faça com a letra bastão. Tudo depende do seu empenho e treino. Então, se você já consegue copiar aqui, ensina, e transformar para cá a palavra na letra cursiva, pode fazer. Mas, caso a família ainda não esteja, e a criança também não está ainda dominando a letra cursiva, e estamos treinando para isso, você vai fazer o quê? Vai copiar a frase que está aqui correta na linha de baixo. Você leu uma receita que ensina a preparar massa de modelar. O tio Vini leu com você essa receita aqui, que tem corante de alimento, leva 2 colheres de sopa, tem que ter água, tem que ter sal, tem que ter farinha de trigo, certo? Número 4. Nesse texto, a imagem escrita. Letra A. O que é mostrado na primeira imagem? O que é mostrado nessa primeira imagem que está aqui, ó? Nessa parte aqui. O que é mostrado? Primeira opção, primeiro quadradinho. Se for certo, marca o X. Os objetos necessários para produzir massa de modelar. Sim, certo? É isso que mostra. Olha, todos os objetos. Tem os copos, os medidores, a bacia, para você virar a massinha e preparar tudo. A outra opção, os ingredientes que serão usados na receita. Mostra isso. Aqui, ó, farinha de trigo, sal, água, o óleo, o corante para dar a cor na massinha. Então, também está certo. E a letra B, que é a próxima forma da gente dialogar, pergunta: o que são
ingredientes. Você sabe o que são ingredientes? Então, toda vez que a gente prepara algum alimento, nós usamos ingredientes. Quando a gente faz um bolo, a mamãe está fazendo aquele bolinho gostoso lá para você comer, ela coloca o quê? Farinha de trigo, ela bota manteiga, açúcar, ovos, o leite, fermento, bate. São os ingredientes de um bolo. Esse aqui foram os ingredientes da massinha. Tudo que você usa para preparar algo, quando a mãe está cozinhando, vai colocar o arroz no fogo. Ela bota a água para ferver. Aí ela tem que ter o arroz, ela tem que ter, de repente, se a mamãe gosta de botar um alho no arroz, a cebola. Aí ela tempera, bota o arroz, botou o sal. Esse é o ingrediente de um bom arroz. Então, ingredientes são os elementos que estão na preparação de algum alimento ou de algo. Por que eu falei de um alimento ou de algo, de alguma coisa? Aqui do lado, isso aqui não é um alimento, é uma preparação. São ingredientes de uma massinha de modelar. Não é para comer, mas tem ingredientes. Então, o que são ingredientes? Ingredientes é aquilo que a gente usa no elemento da preparação de alguma coisa. Principalmente de comidas, mas tem essas receitas aqui, olha, para brincar, para fazer outras coisas, tá bom? Página 6. Letra C. Marque os ingredientes que aparecem na primeira imagem dessa receita. Primeira opção, farinha de trigo, aparece? Marque com X. Sal, aparece? Marque com X. Óleo, aparece? Marque com X. Corante, aparece? Marque com X. Colher, aparece? Não. Não aparece colher. Aparece a colher aqui do lado, mas a colher, ela não é um ingrediente, ela é um utensílio. A colher, ela não é um ingrediente, ela é um utensílio. Então a colher, ela é usada para algo, para mexer, mas ela não está ali dentro para fazer funcionar aquela receita. Para aquela receita, se não tiver a colher, não sai certa a receita. Então os ingredientes, ela não é um ingrediente, ela é um utensílio, certo? Um objeto que é usado para fazer a receita. Então não marca o X na colher. E água? Usa água para fazer? Vamos olhar na figura. Sim, aqui olha, o copo com a água, então usa a água. Mas nós estamos marcando porque é a água, não o copo. O copo é um utensílio, é algo que é usado para guardar a água dentro. Mas o que se usa na receita é a água, não é o copo. Então marque água. Letra D. O que foi usado para medir a quantidade de cada ingrediente? Que eu falei agora, que eu fui lá atrás te mostrar para vocês. Tanto o copo, certo? Primeira opção, copo. A segunda opção, tigela. Não foi. Para medir a quantidade, não. A colher é um utensílio, algo que serve para medir. Então, medir o ingrediente. Então, marque o X na colher. O corante, ele é um ingrediente. O corante, ele não é um utensílio, ele é um ingrediente. Certo? Certo. Número 5. Observe a sequência das imagens da receita e responda às questões a seguir. Letra A. Que ingrediente foi colocado depois da farinha de trigo? E aí você vai olhar aqui, ó. Primeiro, número 1, foram 4 copos de farinha de trigo. Olha aqui a moça colocando, né, ou o moço, não sei quem fez, colocando a farinha de trigo. Aí depois veio quem? Aqui, ó, um copo de sal. Então, a pergunta é:
Que ingrediente foi colocado depois da farinha de trigo? Se o primeiro aqui foi farinha de trigo, 4 copos de farinha de trigo, o segundo foi o sal. Então, que ingrediente foi colocado depois da farinha de trigo? O sal. B. Que ingrediente foi colocado depois do sal? Vamos lá. Primeiro foi a farinha de trigo, o sal. Depois do sal, número 3, foram 2 colheres de sopa de óleo. Então foi colocado o óleo. Óleo. Letra C. A água foi usada para diluir qual ingrediente? Olha aqui, ó, o copo de água com corante de alimento. E aqui tá, corante de alimento diluído em água. No número 4 já fala. Corante de alimento diluído em água. Diluir em água. Então ele foi pingado, olha lá. Pingou ele dentro do copo com água e depois pegou o copo de água e virou aqui, número 5, dentro do que já tinha sido colocado na nossa receita. Então, a letra C, a resposta é corante. Página 7. Geralmente, receitas são textos estruturados em 2 partes: ingredientes e o modo de fazer. O modo de fazer é aquela forma, né, de misturar primeiro isso, primeiro aquilo, misture isso com aquele outro e aí dilui o corante na água. Esse é o modo de fazer. Número 6. Qual é a função da letra A, primeira parte da receita, que aparece na primeira imagem? É apresentar os ingredientes e a quantidade a ser usada em cada receita do que vai ser feito. Então aqui nós estamos conversando sobre, não precisa registrar. Letra B, segunda parte da receita. O que ela quer que a gente faça? Corresponde a que imagem? Segunda parte da receita, que corresponde às demais imagens. Ela vai trazer para a gente o passo a passo para o preparo e a ordem dos ingredientes e como eles serão misturados nessa receita. Certo? Então, conversamos sobre. Quando tem a exclamação, é conversa sobre. A pergunta é para dialogar, para a gente conversar. O tio está falando e você pode pausar o vídeo e conversar com quem está te ajudando em casa. Ou mandar um áudio falando sobre como você está achando, o que está acontecendo nessa receita. Quando você entregar a sua atividade, você pode mandar também um áudio conversando com a gente. Tá bom? Número 7. De acordo com o texto, onde os ingredientes devem ser colocados? Primeira opção, em uma panela, marque com um X. Em uma janela, ou a opção aqui, olha, em uma tigela, marque um X. Número 8. No texto, são indicadas ações que devem ser realizadas para o preparo da massinha. Marque as que você leu. As que você leu junto com o tio Vini. Então, misture é uma ação. E não pode marcar o primeiro. Separe. Não pede isso. Lá na nossa receita não pede. Separe. Divida. Também não. Coloque. Também não. Acrescente. Eu não li essa palavra. Agora, amasse. Sim, você tem que amassar porque é a massinha. Então, amassa para modelar, certo? Então, amassou essa massinha. Essa atividade é muito legal. Aqui fica uma dica para a família, é opcional. Da massinha de modelar caseira, passo a passo. Temos os ingredientes. Tem o passo a passo do 1 até o 8. Tem aqui o site. Você pode, nem precisa entrar no site, você pode fazer olhando o livro mesmo. Fica uma dica para você descontrair com a sua criança em casa. Certo? Não é obrigatório. Não estamos pedindo para fazer a receita da massinha. É só uma dica. É só uma sugestão. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.
e até a próxima aula de língua portuguesa no livro, porque agora nós estamos lá no WhatsApp esperando você com toda alegria. Vamos para lá?